voltou a gravar. De novo, aqui bem descontraído. Assim, o que a gente tem feito aqui, o Daniel Biluca, agora recém-contratado Celion, né? Ex-Deltagen, ex-AH e agora Celion, um projeto bem bacana lá. Esses dias atrás eu estive na Celion conversando com o Bruno, assim, gostei muito da conversa, acho que você está bem... Isso aí. Você arrumou uma casa boa. Casa nova e cheio de projetos. Isso. E então, assim, o que a gente tem feito aqui, Daniel, às vezes quando tem uma pessoa, mesmo internamente, quando a gente vê que a gente está conversando e surge um assunto bacana que pode interessar para mais pessoas, a gente simplesmente aperta o botão da câmera e começa a gravar. A gente começou a falar de genômica, né? E, assim, acho que você tem uma experiência muito legal para contar lá, que aconteceu na AH, assim, do uso realmente efetivo e prático da genômica. Depois eu vou contar alguma coisa que eu tenho pensado aqui também. A genômica, não só aqui no Brasil, como em vários lugares, né, no mundo inteiro, ela ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. Ela não é uma tecnologia que se conhece tudo, mesmo porque ela é muito poderosa. Então as pessoas estão dia a dia descobrindo novas formas de usar, como está redesenhando, se você olhar para o mundo, ela está redesenhando o jeito de fazer melhoramento genético. Né? Quando a gente fala mundo, principalmente o gado holandês americano, né? É onde isso realmente está explodindo e revolucionando o jeito de avaliar. Hoje em dia, nos Estados Unidos, os rebanhos líderes, os rebanhos que buscam a liderança no ranking, estão aspirando bezerras de 3 meses de idade. Pra você ter ideia, usando a genômica como base de avaliação. Certo. Né? E agora, assim, o que aconteceu muito aqui no Brasil foi que a gente imaginava que a gente podia transplantar as coisas que eles estão usando no leite para o corte, né? E o que a gente vê é que, assim, a realidade é diferente. a gente pode. Até pode, as mas estratégias, assim, mas o gap de tempo, às vezes, é grande. Sim. Né? E a gente sempre busca a bala mágica, né? E a bala mágica no próximo passo. E aí, quando você não tem essa resposta, ou vê que na verdade a bala mágica não é aquele próximo passo, mas muita gente se frustra. Né? Eu achei que ia inventar roda e não inventei. E é assim, tecnologia é assim. Né? Cada dia. E tem vezes que não percebem isso, que ainda que não é a bala mágica e continuam às vezes usando sem dar um sentido maior para aquilo, né? Exatamente. E a genômica ela se encaixa muito bem nisso. A gente iniciou o desenvolvimento olhando o que se fazia no mundo, né? Mas olhando o que se fazia no mundo, tentando achar que a gente ia fazer a mesma coisa, mas de repente a gente viu que aquilo é um passo. Né? Então, por exemplo, quando a gente começou a pesquisa da genômica, o ganho de acurácia era algo que nos chamava atenção. Né? Só que quando a tecnologia se fez presente e a gente usou, a gente viu que o que a gente tinha eram boas avaliações. Exatamente. E a ganho de acurácia não trouxe uma revolução, como se imaginava. Que é um pouco uma realidade talvez um pouco fora do gado americano, que é o nosso sistema de criação com grandes plantéis e tal, a gente tem uma quantitativa muito boa. Pelo menos a gente falando aqui de data. E a nossa quantitativa é boa porque nós temos efetivamente uma coleta de fenótipos bem feita. Sim. Sabe? Os 20 anos e os precursores de melhoramento no Brasil e no gado Nelore, eles implantaram uma cultura de coleta de fenótipos. Sim. Então você tem bons fenótipos. E quando você tem bons fenótipos, você tem boa acurácia. Você tem uma boa quantitativa. Sim. Né? Agora, e aí, assim, então o que aconteceu foi que a gente percebeu que esse ganho de acurácia de passar de 50, 55 para 70 não muda muito. Dentro de um programa, de uma estratégia de seleção dentro de um programa massal, ela ficou meio usado só em casos específicos. Né? Até diferente do que a gente esperava que podia usar. Agora, veio uma outra luz que é usar ela aonde a gente não tem fenótipos. E é assim que ela vem sendo usada no mundo, aonde não tem fenótipo. No caso, uma bezerra de 3 meses. Uma bezerra holandesa de 3 meses, você não sabe nem qual que é a cara que ela vai ter. Nem se ela vai produzir leite. Né? Claro que existe todo um histórico para saber que aquele é um bom animal. Né? Isso é fundamental. Mas você só consegue ter uma avaliação eficiente usando a genômica. Sim. E você não vai ter o fenótipo desse animal. Sim. Né? E se você quer ter melhoramento genético, você tem que ter
reduzir o intervalo de geração. Né? Multiplicar descendentes, reduzir o intervalo de geração, você aumenta a velocidade do melhoramento genético. É a única forma de aumentar. Sim. E o que acontece é que quando você usa, nesse caso, a genômica faz um baita de um diferencial, porque ela se paga. Que é o caso, que é o caso que a gente usou lá na AH. Conta um pouco, né? Como é que foi, O que a gente fez lá foi selecionar touros para ser usado dentro do rebanho, né, usando a genômica. Ou seja, a gente pegou animais do rebanho comercial, sem avaliação, sem nenhuma avaliação, sem nenhuma informação. Não sabe nem que é a mãe ou não sabe o dia que nasceu, o pai, a mãe, zero. Né? Só que lá, por ser uma agropecuária grande, tem um N. Então eu tinha lá quase 10 mil animais da mesma safra, né, para poder selecionar. E aí a gente, de 10 mil animais fechados no confinamento, a gente fez uma pré-seleção fenotípica, e essa fenotípica incluiu peso e avaliação visual mesmo. Né? Dessa avaliação, a gente chegou num grupo de 300 e poucos animais candidatos a se transformarem em touro, candidatos à avaliação genética. Quer dizer, bom fenótipo, sem defeitos, tá? Bom fenótipo, sem defeitos, aprumo, desenvolvimento, umbigo, pigmentação, tudo que a gente desejaria num bom touro, de 10 mil chegando em 300 animais. Só que animais sem informação nenhuma. Né? Como avaliar esses animais? Usando a genômica. E aí então rodamos a genômica desses animais usando... Eram 300, é isso, né? Eram 300 e poucos. E usamos a genômica, fizemos genotipagem, utilizando a equação da DeltaGen, a empresa AH ela é associada à DeltaGen, e então chegamos em 120 touros. Quer dizer, 40% daquela amostra. Daquela amostra, 120 touros que se transformaram realmente em touros, ou seja, que tinham avaliação positiva e que poderiam ser touros DECA1, DECA2. Né? E aí aqueles touros que não tinham nada, eram, no jeito antigo de pensar, boi de boiada, né? Se tornaram touros com avaliação genética, com uma acurácia praticamente igual a touros que passaram por um bom processo de avaliação genética. Certo. Né? A acurácia é de 0,5. E então nós pegamos um boi de boiada pensando pelo lado do custo, era um boi gordo, né? E transformamos ele em touro com investimento apenas de uma genotipagem. Né? Claro que tem os aproveitamentos. Né? Tem os aproveitamentos que você falou que acabou custando uns R$700. Por volta de R$700 de custo no... Sim. De custo no touro pronto. Né? Então você pegou um boi gordo que valia 2.000 e poucos reais, né? Com mais 700, você fez um touro de custo para a fazenda de R$3.000. Um touro com avaliação genética superior, melhorador, com características fenotípicas altamente desejáveis por um custo muito baixo. Agora, essa conversa pode assustar muita gente, né? Sem dúvida. Com certeza assusta, porque revoluciona. Sim. Se cada um puder selecionar dentro do seu rebanho os touros que eles mesmos vão utilizar. Sem fazer as avaliações, né? Sem fazer avaliação nenhuma, porque o grande trabalho é você fazer avaliação. Eu não estou falando que isso é aplicável em todos os rebanhos. Não, os rebanhos têm que ter superioridade genética, tem que ter um processo de melhoramento, né? Quer dizer, nem assim, nesse caso não tem um processo de melhoramento, porque é um gado comercial que você não... Assim, mas tem que ter usado os bons animais. Isso, se você não tem uma base boa, usar touros bons, seria genotipar aqueles 300 animais e não ia saber nenhum. Isso assim, isso é a gente não está falando desmerecendo o uso de genética. Precisa continuar usando genética boa, mas com critério, entendendo DEC, essas coisas todas, sumário e tal, comprando bons touros, e aí você está num nível que você pode fazer isso, e aplicar de uma maneira inteligente a genômica. E uma coisa que eu sempre falo, né, é difícil as pessoas entenderem, mas esse é um processo de massificação, de popularização da tecnologia. Sim. Porque se você pega uma tecnologia, você pega o melhoramento genético e torna ele mais barato de ser aplicado e mais barato de ser utilizado um touro geneticamente superior, você massifica. Sim. E aí você melhora o rebanho como um todo. Aí é uma chance para acabar com o ponto de boiada, né? Quer dizer, aí o Zezinho ali do sítio
3 irmãos pode comprar um touro nesse preço, né? É isso aí. Agora, é aquela coisa, assusta muita gente, assim. Mas assusta... Qual que é o futuro de touro? Esse é o ponto. Assusta quem não evolui seus processos. Sim. Porque do jeito que a genômica ajuda a selecionar esse touro, ele ajuda também o selecionador em outros pontos. Por exemplo, selecionar animais mais jovens, né? O teste de progênie ele é super válido e importante no processo. Mas um cara que faz melhoramento genético dentro do rebanho dele, que é um cara que é selecionador, ele tem que usar a genômica em animais jovens. Selecionar tourinho de 1 ano para fazer teste de progênie, né? Fazer a reposição de fêmeas das matrizes Também com animais jovens, né? Ou seja, avaliando outras características, que a genômica abre também essa possibilidade das características de difícil mensuração. Sim. Então, quem trabalha com genética vai ter que mudar o jeito de fazer. Ele vai ter que fazer coisas diferentes e mais rápido. Sim. Né? E o cara que está lá na ponta, o comprador de touro, ele vai... o mercado, na realidade, ele se multiplica, porque o cara não vai comprar só touro. Ele vai comprar embriões, ele vai comprar fêmeas, bezerras geneticamente avaliadas, ele vai ter um trabalho nos touros de repasse dele, usando genômica. Sim. Ou seja, é ruim para o cara que vende o touro quase ponta de boiada, com pouquíssima avaliação, ou um selecionador que não anda para frente. Né? Agora, abre um mercado fantástico de você vender várias outras coisas com uma segurança muito maior, andar muito mais rápido. Você pode começar a vender um touro ou um bezerro. Você desmama um bezerro, isso aqui vai ser um touro. Porque você precisa levar ele até 2 anos ou até 3, como alguns ainda levam. Se você pode fazer a genômica dele, esse aqui é um touro. Claro que depende de legislação, ministério, essas coisas todas, né? Que a gente tem que respeitar. Mas assim, o ministério, essas coisas também precisam avançar, né? Mas realmente, isso é o conceito de inovação. Esses dias atrás eu fiz um curso sobre inovação, não lembro muito bem, mas a inovação ela tem essa coisa meio disruptiva, né? E alguns vão comprar essa ideia e vão andar com ela, e outros vão reclamar dessa ideia e vão... assim, aquela coisa de reclamar, você tem que realmente pegar a ideia e adaptar o seu negócio à ideia, porque o mundo não vai parar. E a frase do proprietário da AH, olhando os touros, avaliando o trabalho, né? Ele falou, isso aqui realmente é revolucionário. Sim. Porque você muda o jeito de fazer um produto que é extremamente cristalizada e solidificada a comercialização de touros no mercado, né? E uma oportunidade você muda o jeito de fazer, você muda o jeito de vender. Então, eu até queria falar agora me lembrei um pouco mais dessa coisa da inovação. O vídeo está ficando longo, mas quem quiser para no meio. Que assim, existe um livro chamado O Dilema do Inovador, de um cara que dá aula em Harvard, chama Clayton Christensen. E esse livro, o que ele diz é o seguinte: o dilema do inovador, qual que é? A inovação ela pode acabar com o meu negócio, entendeu? E aí eu fico nesse dilema, eu inovo e acabo com o meu negócio, ou eu inovo e transformo o meu negócio. Acho que esse é o grande desafio para as pessoas pensarem. E o problema é o seguinte: se você não inovar, seu vizinho vai inovar. Então esse dilema não tem muita saída para ele. É isso aí. Né? Mas tá joia, Daniel. Obrigado. É sempre fantástico conversar com você. Desejo uma boa sorte para você do coração lá na Serra. Conte comigo e com todo mundo aí para... Obrigado pela amizade sempre. Valeu.